Opa, tudo bem com você? É um prazer, eu sou Osmar Arroio, desenhista, ilustrador e professor de desenho, e agora eu vou apresentar o conteúdo do meu curso, desse curso, o volume 1 de 8, o volume mais importante de todo o meu curso, e é nesse volume que eu explico exatamente como funciona a estruturação através do esboço, como funciona a estruturação através da perspectiva, que são as técnicas mais importantes para você poder entender tudo que vem depois de estruturação de cabeça, de estruturação de corpo. Enfim, vai ser uma demonstração bem rápida, gostaria que você ficasse até o finalzinho do vídeo e agora eu vou passar cada uma das técnicas para você entender exatamente o objetivo de cada uma delas. A primeira técnica é o esboço bidimensional à reprodução. Então nessa técnica eu vou explicar o primeiro caminho tem que ser baseado numa cópia, mas eu vou fazer com que você entenda a parte mais importante. Deixa eu colocar aqui o meu cursor do lápis para ficar mais fácil para você visualizar. É exatamente assim que eu explico todas as matérias, né? Sempre nessa plataforma do software ArtRage, para que você tenha uma visibilidade muito bacana no conteúdo. Eu deixei duas aulas disponíveis aí para você ver, a aula do passo a passo, a aula da prática. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essas duas modalidades de aula. Voltando aqui, a primeira técnica, esboço bidimensional. Então eu ensino você a fazer um mapeamento, ensino a você fazer a distribuição para que você não copie de forma aleatória o seu desenho, né? E explico também o que não fazer, quais são as técnicas equivocadas do desenho. Enfim, é a técnica mais importante e é a primeira técnica que vai fazer com que você comece a melhorar a estruturação do seu traço. A técnica número 2, eu explico a perspectiva cônica com um ponto de fuga, a estruturação simplificada. Então muita gente nunca ouviu falar em perspectiva, então eu faço uma demonstração. Essa é uma técnica rápida, uma técnica bem fácil de assimilar, só que essa técnica simples, lá na frente ela vai ser a principal ferramenta para a estruturação de cabeça, de corpo humano, de preparação de cenário. Bom, essas são matérias que virão em outros volumes. Voltando aqui nesse volume 1, a terceira técnica apresentada é a perspectiva cônica, ainda com um ponto de fuga, só que agora ela já é uma estruturação avançada. Note que aqui alguns elementos já foram removidos, é bem mais difícil do que a primeira, né? Mas fica fácil quando você tem essa linha de raciocínio desenvolvida. É aqui que você já vai começar a ter as primeiras ferramentas, você já vai ter a facilidade de começar a pensar na estruturação de objetos, que é a quarta técnica apresentada no curso. Bem, o exemplo é bem simples, é uma mesa, você vai ter liberdade plena. Nessa aula você já vai começar suas primeiras criações. Você vai poder fazer a reprodução dessa mesa, tem muito macete, tem muito detalhezinho, parece que é fácil fazer uma mesa, mas tem muito elemento de estruturação, só que o ponto alto dessa aula é fazer com que você crie os seus próprios objetos, tá? É uma aula muito bacana, é uma aula que já começa a revolucionar a sua forma de pensar em desenho. Técnica 5, ainda em perspectiva, aí você me pergunta, mas por que tanta perspectiva? Que o esboço e a perspectiva são as matérias matrizes, são as principais. Sem elas, você não vai conseguir estruturar mais nada, a não ser que você passe o resto da sua vida copiando desenhos dos outros. Então, se você quiser se tornar uma mente criativa, trabalhar numa grande empresa de games, de desenvolvimento de produtos, uma agência de publicidade, você tem que ter o domínio da criação, e essas ferramentas, elas são o primeiro passo para que você consiga essa capacidade da criação. Bom, voltando aqui, dois pontos de fuga, já muda um pouquinho, já é uma perspectiva que você vai utilizar mais no seu dia a dia. A perspectiva de um ponto de fuga, ela é mais uma apresentação para você entender o conceito. Com dois pontos de fuga, a primeira matéria ela é bem simplificada, mas mesmo esse simplificado já é um pouquinho mais complexo do que você já viu em relação a um ponto de fuga. Em seguida, vem a perspectiva cônica, também com dois pontos de fuga, só que já é uma estruturação mais avançada. Essa matéria é muito interessante porque ela faz com que você desenhe exatamente dentro do cone focal. Eu ensino como fazer o objeto entre os dois pontos de fuga, sem nenhum tipo de distorção, desdobramento dos módulos, enfim. Você olhando assim parece que é uma coisa simples, é uma caixa com alguns blocos, mas essa ferramenta ela é poderosíssima também para mostrar como se estrutura objetos mais complexos. Até que na sétima matéria, eu já vou explicar a ferramenta, aqui eu digo estruturação de objetos, mas nessa técnica eu não dou nenhum exemplo. Eu complemento com mais uma ferramenta,
tá? Você olhando a figura assim não dá para entender, mas eu faço um espelhamento, um desdobramento, esse arredondamento da face. Com isso você vai ter uma ferramenta incrível, somando todas as matérias de perspectiva para desenvolver praticamente qualquer objeto. Então essas técnicas, elas irão preparar para você fazer tórax, para você fazer quadril, para você fazer cabeça humana, para você desenhar vários personagens dentro de uma cena. Então é uma matéria vital, é uma matéria importantíssima e indispensável para qualquer desenhista. Depois que nós passarmos pela perspectiva, nós vamos voltar lá para o esboço. Só que agora essa aula é muito interessante, pois nós iremos fundir a técnica do esboço e elementos tridimensionais. Por isso que é chamado esboço tridimensional. Então nessa técnica você vai deixar de copiar figuras planas, círculos, quadrados, retângulos e já vai começar a aplicar elementos da perspectiva, criando as figuras geométricas espaciais. Também é uma matéria vital para que você consiga fazer movimento de personagens, enfim. Próxima matéria, nós iremos fazer um movimento do esboço tridimensional. Então é uma matéria bacana, uma técnica que exige muito aí de você, que além de estruturar o seu personagem com o apoio, o amparo de todas as regras da matéria anterior, você vai conseguir fazer movimentação desse personagem. Ou seja, você vai deixar de simplesmente copiar, vai deixar de copiar de uma forma tridimensional e já vai começar a criar os seus primeiros movimentos. E falando em criar movimentos, a técnica número 10 é que fecha com chave de ouro esse primeiro volume, é a técnica de criação do esboço tridimensional. Então eu não vou falar muito, senão eu vou dar um spoiler aqui da técnica, mas eu uso nesse primeiro processo criativo o processo através da pareidolia. É quando você enxerga elementos nas nuvens, nas pedras, enfim. Essa aula, além de ser muito bacana e importantíssima, ela é muito divertida, né? no sentido de pegar as referências. Então aqui você encontra a forma, usa as regras do esboço bidimensional e aplica as regras do esboço tridimensional. Então é só assistindo a aula para conferir como essa aula é importante, como essa aula vai transformar realmente o seu potencial criativo. Vou voltar aqui para a minha câmera. Todas essas aulas elas são apresentadas de dois tipos de aula. Além do e-book, né, que esse curso traz fantástico, com mais de 100 páginas, com todas as matérias descritas passo a passo. Então você não vai ficar perdido só no vídeo. Você vai ter ali a leitura para você acompanhar. E falando dessa leitura, o primeiro vídeo, então são 2 vídeos de explicação. O primeiro vídeo eu detalho passo a passo o e-book. Então você vai ver que eu deixei 2 vídeos disponíveis aqui. Um deles é o passo a passo, eu estou explicando como que funciona o e-book, faço muitas observações complementares em cima do e-book, porque o e-book, por mais complexo que seja, se você escrever tudo que tem que escrever, você acaba ficando com um conteúdo muito grande, até cansativo. Então eu faço os complementos em vídeo. E o segundo vídeo, a segunda parte da aula, eu explico na prática, eu faço na prática como você deve fazer cada um desses exercícios. Esse é um curso que pode ser feito tanto no formato natural, você pode fazer com seu lápis, papel, ou você pode fazer já em mídia digital. Se você tem uma mesa digitalizadora, já usa algum software, você pode aplicar, pode usar de maneira tranquila. É o módulo 1, é o volume 1 do meu curso. Parece ser simples, muita gente fala assim, esboço eu já sei fazer. O esboço que eu explico nesse conteúdo é um esboço para que você tenha criatividade, para que você use essa ferramenta como a sua maior arma de criatividade. Então não é simplesmente para copiar, esse curso ele não ensina a copiar. Eu quero que em menos de 30 dias você já saia com suas criações, mesmo que essas criações sejam criações simples, uma cadeira em perspectiva, um objeto bem simples, um elemento bem simples dentro da pareidolia, mas o importante é você dar o primeiro passo para começar aí a sua carreira na criação, tá certo? Eu espero que você aprecie o conteúdo, eu espero que realmente você queira transformar o seu desenho e eu lhe garanto que esse conteúdo que já existe há praticamente 30 anos passado em modo presencial, agora chegando no formato online para você, ele possa resolver todas as suas dificuldades e melhorar cada vez mais o seu desenho, ok? Um grande abraço e espero que você faça parte dos meus alunos. Valeu!